O que é o matrimônio misto ou casamento misto? Bom, a igreja considera dois casos importantes. O casamento misto, primeiro, entre dois batizados, mas em que um é católico e o outro não é católico, ou protestante, ou ortodoxo, ou anglicano. Esse é chamado de casamento misto. E também, às vezes, existe o caso da disparidade de culto. Quando é que acontece a disparidade de culto? Quando um é católico e o outro não é batizado. Então, são dois casos. O catecismo da igreja, ele trata desse assunto. No parágrafo 1633, ele fala assim, quero ler porque o catecismo dá para nós uma segurança. Em muitos países, a situação do casamento misto, aí entre parênteses, entre católicos e batizados não católicos, ok? Se apresenta com muita frequência. Isso exige atenção particular dos cônjuges e dos pastores. O caso dos casamentos com disparidade de culto, quer dizer, entre um católico, né, e um não batizado, né, então não é cristão, exige um cuidado ainda maior. E diz aqui o catecismo que a diferença de confissão entre os cônjuges, ele não constitui um obstáculo insuperável para o casamento, desde que, né, consigam pôr em comum o que cada um deles recebeu em sua comunidade, um católico, outro não batizado ou protestante, né? O modo de viver e a sua fidelidade a Cristo, no caso dos dois serem cristãos. Bom, o que a igreja exige para celebrar o matrimônio misto? Né? Um católico e um batizado não católico, porque a igreja reconhece a validade do batismo em várias igrejas protestantes, não em todas. O Código de Direito Canônico, ele traz ali nas notas de rodapé algumas igrejas protestantes em que a igreja considera que o batismo é válido, outras não. Bom, aí tem que estudar então caso a caso. Mas no caso de um católico e um batizado de outra igreja, de outra comunidade, a igreja exige o quê? Primeiro que seja dada uma autorização pelo bispo, né? E com duas exigências. Primeira exigência, que a parte que é não católica, né, ou não batizada, não queira mudar a fé da parte que é católica, do cônjuge que é católico. Esse é o primeiro compromisso que devem assumir diante da igreja. Segundo, né, fazerem de tudo para educar os filhos na fé católica. Uma vez que vão se casar na igreja católica, vão receber o sacramento do matrimônio na igreja católica, então, educar os filhos na fé católica. Por que isso? Por que a igreja coloca isso? Porque evitar aquele risco de a criança crescer, por exemplo, e o pai que é católico quer trazer criança para a fé católica e a mãe, por exemplo, que não é católica ou não é batizada, quer fazer outra coisa. Então a igreja já coloca aí uma referência antes dessas crianças nascerem. Bom, no caso de disparidade de culto, a disparidade de culto acontece quando uma parte é católica, batizada, e a outra não é batizada, ou seja, não é cristã. Pode haver o casamento? Pode, mas é um caso muito especial e que tem que haver uma autorização expressa do bispo com essas exigências que eu já coloquei também, né? E outra coisa que é muito importante, que o catecismo fala aqui o seguinte, que não se deve esquecer que essa diferença de crença pode trazer problemas no relacionamento do casal. Por quê? Porque a gente sabe que o casamento, o que é mais importante no casamento é a unidade do casal. Deus, quando instituiu o casamento, lá no Gênesis, Deus disse para Adão e Eva, né? Sereis uma só carne. E sereis uma só carne, quer dizer, vocês vão ser unidos. Né? Matrimônio é uma unidade, fazer tudo junto, né? Como um acordo, sem brigas, sem mentiras, sem falsidades, sem tensões. E a religião,
é algo que tem muito a ver com a unidade do casal. Né? Então, o catecismo lembra aqui o seguinte, né? Que não se deve esquecer das dificuldades que esse tipo de casamento, de matrimônio, pode trazer. Né? E aí, com os devidos cuidados, pode haver a realização desses dois tipos de casamento. Mas sempre, vejam bem, sempre é preciso a autorização do bispo, ou o bispo delega essa competência para autorizar ou não para o pároco, né, de cada matriz. Então, em resumo, é isso. Quem quiser conferir com mais calma, parágrafo 1633 do Catecismo, vai até o parágrafo 1637. Aqui ele explica com detalhes mais ou menos isso que eu coloquei aqui.